Olá, amados, olá, amadas. Hoje nós estudamos a terceira lei do livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso. E a lei que estudaremos nessa semana é a lei do karma, a lei da causa e efeito. O karma significa um conjunto das ações que nós tomamos e as suas consequências. Toda ação ela gera uma força energética que retorna em mesma intensidade. Para usarmos essa lei adequadamente, nós temos que estar consciente das nossas ações. Nesse ponto, nós retomamos a primeira lei, a lei da potencialidade pura, que diz que o segredo da potencialidade está na consciência do momento. Quando eu estou consciente, eu me abro para a potencialidade. Quando eu falo de karma, quando eu estou consciente, eu escolho as ações corretas e tenho os efeitos desejados. Estamos escolhendo o tempo todo. Somos escolhedores infinitos, como diz o autor. Eu posso escolher no agir, posso escolher no reagir, e isso não está diretamente ligado ao meu entorno, mas sim ao meu estado de consciência, ao meu estado de espírito, ao meu estado de atenção. A maioria das nossas escolhas são inconscientes, são condicionadas. Então, para sairmos desse processo inconsciente de criação de karma, para começarmos a criar karmas positivos, para começarmos a ter os efeitos que nós desejamos, nós temos que estar atentos, conscientes das nossas ações. Para isso, devemos parar e prestar atenção nas decisões e ações que tomamos. O autor sugere que quando eu fizer uma escolha, qualquer uma escolha, você deve fazer 2 perguntas. A primeira, quais serão as consequências da escolha que estou fazendo? Nesse momento, eu presto atenção ao meu coração. Se eu me sentir confortável com essa resposta, então eu faço a segunda pergunta. Essa escolha trará felicidade para mim e para os outros ao meu redor? Então, se a minha resposta for positiva, eu sigo nessa escolha. Se ela for negativa, eu busco uma outra ação, uma outra resposta. Essas escolhas espontâneas que fazemos o tempo todo podem ser calibradas pelo nosso coração. Existe dentro de nós um mecanismo de conforto para as respostas adequadas. Ao prestarmos atenção ao nosso coração, à área em torno do nosso coração, nós perceberemos se isso nos deixa confortável ou não. Esse é um exercício. Para alguns será mais fácil, para outros será mais difícil, mas é um exercício que vale muito a pena ser praticado. Há uma frase que diz que intuição é quando o meu coração dá um pulinho lá no futuro e volta a me contar o que está acontecendo. Nem sempre a mente tem as respostas. E o nosso coração, ele está ligado a todos os nossos sistemas, tanto os físicos quanto os energéticos. E esse mecanismo de conforto físico é uma das formas que encontramos para ouvir mais atentamente a nossa intuição. A importância de sabermos as ações que vamos tomar é porque as ações estão diretamente ligadas aos condicionamentos que geramos. Quando a gente toma uma ação, a gente gera uma memória interna. E essa memória interna mais para frente será acionada, gerará um desejo que gerará uma nova ação. Se eu já tomei a primeira ação corretamente, eu crio um círculo virtuoso de ações, memórias, desejos e novas ações. E passo a caminhar no fluxo que eu desejo. Eis aí a importância de estarmos atentos às nossas ações. O autor também fala sobre karma, e mesmo que a partir de agora, quando começamos a ter mais atenção às nossas ações, ainda assim temos um karma passado. Ou seja, nós temos ainda efeitos das nossas ações anteriores. Ainda tenho efeitos das memórias e desejos que foram plasmados anteriormente. Segundo o autor, existem 3 formas de quitar esses débitos do karma. A primeira é continuar agindo de forma inconsciente e pagando esse karma e lidando com ele, e muitas vezes de forma dolorosa. A segunda forma, que é a que muitos buscadores já acessam, é a de transmutar, a de transformar esse karma em um karma positivo. Ou seja, eu estou pagando esse karma, mas desse karma eu tiro uma lição, eu tiro um aprendizado
esse karma para alavancar o meu Dharma, que é o meu propósito de vida. E nessa alavancagem do meu Dharma, eu uso as lições que eu estou aprendendo no pagamento do karma. Então as lições do karma me inspiram para que eu ponha em prática meu propósito de vida. O interessante é que essa nova ação que eu estou gerando já é um karma positivo e ele terá os efeitos que eu desejo. A terceira maneira é a da transcendência. E ele compara o karma com lavar a roupa num rio, em que a água corre. Cada vez que eu mergulho a roupa nesse rio, ela sai mais limpa. Você limpa o seu karma, mergulhando no seu eu profundo, mergulhando em si, mergulhando na sua alma, acessando os seus chamados. O autor sugere a prática da meditação, mas a minha prática me mostra que há muitas formas de acessar esse eu profundo. A meditação é uma delas. O trabalho espiritual, seja lá qual for, também é outra forma de acessar esse eu profundo e de limpar esse karma sem a manifestação expressa dele. E vale lembrar que trabalho espiritual não é trabalho religioso, é o trabalho em que o seu espírito se manifesta. Então eu acredito que um cientista possa estar fazendo trabalho espiritual, porque naquele momento ele está acessando os seus chamados mais profundos, ele está acessando o seu eu, ele põe em prática as suas vozes internas rumo ao cumprimento do seu Dharma. E isso não tem a ver com religião, isso tem a ver com alma. Então existem muitas formas de fazer um trabalho espiritual e acessar o meu eu. Pode ser dançando, cantando, fazendo trabalho voluntário, fazendo trabalho em centros espirituais, fazendo o meu trabalho religioso, fazendo o meu trabalho como um profissional bem feito, em alma, olhando para as pessoas de forma profunda e acessando os meus chamados aonde quer que eles estejam. Todas essas formas promovem a transcendência do karma, pelo menos pela minha experiência. E quando você começa a gerar um estado positivo de karma, a gerar ações que trarão efeitos positivos, você começa a mudar o mundo. Porque o seu karma, as suas ações, os seus resultados começam a reverberar de forma a ajudar os outros karmas a serem limpos. Porque quando eu me curo, eu curo o mundo. Porque quando eu estou aberto para olhar tudo que está ao meu redor, eu começo a agir de forma positiva em tudo ao redor. Quando nós estamos nesse estado positivo, nós começamos a olhar o mundo como se ele fosse um grande dia ensolarado. Eu começo a acessar cores que eu não via, eu começo a acessar mensagens que eu não via. Pequenas ações minhas reverberam nas pessoas ao meu redor de forma que eu nem imagino, porque eu não faço com o intuito de reverberar, eu faço apenas por estar no fluxo dessa grande teia de transformação que o mundo está passando. Eu me permito participar desse processo lindo e complexo que é a vida. Eu me permito estar em um estado consciente de acesso à minha potencialidade pura, de permissão da doação e de consciência das minhas ações, para que eu tenha efeitos positivos para mim e para os outros. Eu respeito a minha alma, o meu chamado, os meus alertas corporais e vivo muito presentemente tudo o que está acontecendo comigo, permitindo que milagres e mistérios aconteçam. E aí sim, nesse estado,
eu sou capaz de realmente acessar aquilo que eu considero sucesso, aquilo que eu considero felicidade. Porque felicidade e sucesso são únicos, são individuais. Eles têm a sua digital. O seu sucesso é só seu, porque você tem um lugar único no mundo e a sua felicidade ocupa um lugar único também nesse mundo. Então, amados, revisando, para a aplicação dessa lei, a gente deve dar os seguintes passos. Primeiro, observar as nossas escolhas e, com isso, tomar as ações corretas. Quando for fazer as escolhas, perguntar quais serão as consequências e se essas escolhas trarão satisfação para mim e para aqueles ao meu redor. E, por fim, estar muito atentos ao coração. Deixar que a nossa consciência corporal manifeste a nossa intuição, aquela resposta que às vezes a gente tanto quer e não encontra. Seguimos então essa semana nos nossos estudos, compartilhando nossos insights, compartilhando nossos aprendizados. Seguimos nos falando.